Show de bola! Agronegócio é a nossa análise inicial. Suave na nave? Quando eu falo de agronegócio, eu vou falar de indústria, galera. A indústria chega ao campo. Chegou no campo. Chegou para transformar. Olha aqui, presta atenção. Essa palavrinha pode aparecer para você lá na sua prova. Ó. Territorialização do capital. O capital toma posse do território. Olha que importante essa análise. Quando eu falo de território, eu estou falando de um conceito geográfico que se relaciona com poder. Então, o capital passa a ter o poder sobre esse território, ele toma posse. E aí ele começa a determinar as suas funções. Antes que o capital não tinha tomado a posse dessa terra, a terra ela servia para a subsistência das pessoas. Né? O cara plantava, colhia, comia e fazia trocas. Vendia na feira livre, vendia no mercado municipal, trocava com o cara ali do sítio vizinho ou para o seu consumo próprio. A partir de agora, o capital determina até o que vai ser plantado em prol da sua dinâmica. Beleza? Tranquilo? Uma das coisas que você tem que tirar aí do seu vocabulário é o seguinte, que agronegócio está limitado a grandes fazendas, a grandes, olha aqui, cara, latifúndios. Né? Todo mundo tem isso, né, na cabeça. Os grandes latifúndios de soja, aquelas lavouras mecanizadas. E não, cara, nós também temos a figura do agronegócio em minifúndios. Ah, Jean, me dá um exemplo aí de minifúndios que está relacionado diretamente ao agronegócio. Dou sim, cara. Eu vou falar aqui da produção de uva. Isso aqui é importante, cara. Produção de uva no sul do país. Tá? Então, você tem ali a produção de uva no sul do país para a fabricação de vinho. Olha a ligação aqui, ó. Atividade agrícola e indústria. Eu planto a uva, vou colher a uva para fazer o vinho. E esse vinho é para o mercado interno e também para exportação. E ele é produzido nos minifúndios. Belezinha até aí? Tranquilo? Que merda, toda vez, né? Olha, essa questão do minifúndios eu vou remeter lá no processo de ocupação da região sul do país. Região sul do país era um vazio demográfico. Então, o que aconteceu ali no rolê? Doaram terras, e não grandes extensões de terras, e sim pequenas extensões de terra, minifúndios, para os europeus colonizarem aquela região, tá? De uma forma rápida, objetiva e direta, você tem que lembrar disso. Tá? Então, olha, não é só em latifúndios, grandes fazendas, que você tem a prática do agronegócio. Suave na nave? Ó, o agronegócio, na aula passada eu já falei disso, mas é legal a gente afirmar, porque pode aparecer na sua provinha, coloca um coraçãozinho aí. Cara, vou até pintar esse coraçãozinho, belezinha? Suave na nave. Ó, balança comercial é a diferença de exportação e importação. Cara, o agronegócio ele é favorável porque ele vai ter praticamente toda a sua prática voltada à exportação. Tranquilo? E isso gera um superávit na balança comercial. Ela se torna positiva. Quais são os principais produtos desse agronegócio? Você tem aí a carne bovina, né? Então a gente abate aí, né? E envia para a Europa principalmente. Você tem a soja para a China, tranquilo, suave na nave, também é uma commodity, também muito importante nessa balança comercial aí. Você tem o suco de laranja para os Estados Unidos. Lembro você, cara, que os Estados Unidos ele
dificulta a entrada desse suco de laranja no mercado americano, ele dá subsídios à laranja produzida na Flórida. Subsídio é o quê? Um imposto mais reduzido, um barateamento no frete, na exportação no uso do porto, e consequentemente, né, essa laranja ganha mais poderio econômico dentro do território americano, e a nossa laranja chega lá, né, com um preço mais elevado. Ela poderia ser um preço aí muito menor e ganhar a competição dentro do mercado americano. Mas como a laranja de lá é subsidiada, o preço se equipara ou muitas vezes é menor da laranja produzida na Flórida. Uma proteção, uma política protecionista do governo americano. Suave na nave, tranquilão aí, cara. Olha as dificuldades desse agronegócio. Primeiro ponto aqui é a deficiência no setor de transporte. Então nós tivemos aí lá na década de 50, década de 60, aí o sucateamento das nossas ferrovias, o pouquíssimo investimento nas ferrovias, e também a gente tem um entrave físico, da geografia física, né, para a gente disseminar ferrovias em todo o país. É o terreno acidentado nas áreas de maior concentração populacional, como o Sudeste, tá? Um probleminha que poderia ser resolvido é usar os nossos rios. Nós temos aí diversos rios de planície que favorecem a navegação, ou rios de planalto com pouca variação altimétrica no norte do país. Mas nós temos aí pouquíssimas políticas de incentivo de criar novas vias fluviais para o escoamento da produção, principalmente do centro-oeste. Com isso, nós utilizamos as rodovias, e muitas vezes rodovias federais, e rodovias federais no Brasil é sinônimo de mal conservação, esburacadas, né? Isso encarece o produto e diminui o lucro do produtor, consequentemente, né? Poderia ser muito mais positiva a nossa balança comercial, e ela se perde aí dólares e dólares por falta de investimento no setor de escoamento da produção. Suave? Outros problemas, elevada carga tributária, tá? Lembro vocês que muitas dessas rodovias se tem pedágio, que também encarece o produto final. Baixa disponibilidade de crédito, né? Nós sabemos aí que os bancos estatais subsidiados pelo governo têm uma taxa de juro menor para o agricultor, mas ainda é alta perto de outros países. Falta de incentivo na formação de cooperativas. Nós temos cooperativas que deram certo, né? A Cocamar, né? Uma famosa, mas poderia ser muito maior. E também a falta de infraestrutura. Os nossos portos, tá? Não conseguem escoar toda a produção, safras recordes de soja, tem dificuldade desse escoamento nos portos lá do Maranhão, também do Paraná e de São Paulo. Belezinha, galera? Esse aí foi um tapa que eu dei a respeito do agronegócio. Outra questãozinha importante que pode aparecer para vocês é a formação de oligopólios, grandes conglomerados que dominam determinado nicho do mercado voltado ao agronegócio, criando, olha aqui, monopólios. Monopólios, cara, o que é um monopólio? É um domínio exclusivo de um nicho de mercado. Todo mundo sabe dessa sigla aqui, né? JBS, né? A Friboi, a Swift, e aí várias marcas. Foi um grande conglomerado que abocanhou todo o mercado de carnes do Brasil e hoje atuam até nos Estados Unidos com financiamento do BNDES. Aí vai aquela discussão política que não cabe para a prova da ABIN. Tranquilo? Belezinha? Vamos continuar a nossa aula, cara. Estão curtindo os slides assim? Se curtiu, cara, dá uma curtidinha ali, 100 likes, cara, para a gente gravar a próxima aula. Deixe no comentário se você prefere assim, tá? A gente vai se adaptando e mudando aí as aulas para favorecer o seu aprendizado.
Olha aqui o mapinha do Brasil. Nós vamos entrar numa discussão importante. Vamos falar da expansão da fronteira. Olha aqui, cara. Expansão da fronteira agrícola. Suave na nave? Ó, hoje, então vamos fazer uma análise atual, né? Hoje, o que você tem desse cenário? A entrada do agronegócio em direção à região norte do país. Então, é expandindo a produção, principalmente de soja e a criação de gado em direção à floresta latifoliada equatorial pluvial da Amazônia. E essa expansão leva à formação de um grande arco de desmatamento aqui, cara. Se você analisar qualquer mapa de desmatamento, você vai ver que vai ter uma espécie de arco aqui com vários fragmentos de floresta que não existem mais, desmatados. Virou pastagem. E a pressão desses grupos frente à floresta é muito grande. Tá? Você teve aí até o próprio Temer, uma isenção, né, de multas de agropecuaristas, de produtores de soja que desmataram a Amazônia nessa faixa aqui, conhecido como o Arco do Desmatamento. Marca aí, cara. Do desmatamento. Uma análise que a gente vai fazer importante aqui é a respeito das, olha aqui, cara, terras devolutas. O que são as terras devolutas? São terras de ninguém. Não é basicamente assim, mas ninguém é dono. Claro, o dono somos todos nós, é o Estado brasileiro. Tá? Então, são terras no meio da floresta que você não tem dono, não tem uma escritura, mas na teoria é do Estado. O que acontece com essas terras devolutas? Elas recebem uma prática de grilagem. Grilagem. Cara, antigamente, como era tratada essa questão de grilagem, tá? Por que esse nome grilagem, principalmente? É a falsificação de documentos, tá? Então, ó, marca aí. Falsificação de documentos. No passado, cara, a galera, para falsificar o documento, para ele ficar aquele aspecto amarelado, colocava ele numa gaveta e colocava grilos. O grilo comia o papel, defecava e ele ficava aquele papel amarelado, antigo. E aí era uma forma de enganar, falar que ele tinha posse daquela terra e era um documento falsificado. É óbvio que hoje não é assim, hoje é uma prática muito mais estruturada, mas ainda recebe o nome de grilagem, essa posse irregular de terras devolutas na região da Amazônia. Isso está ligado aí de um ciclo de exploração da terra. Primeiramente, o que acontece? O cara vai lá, ele vai ocupar, presta atenção nisso aqui, cara. O cara vai lá e vai ocupar a floresta. Então vamos pensar que a floresta, bonitinha, né? Terra devoluta, terra de ninguém. Ele vai e corta a madeira. Corta a madeira, tá? Primeira forma de se ganhar dinheiro nesse processo, ele vende a madeira. Pensa, não tem dono, tá? Essa área aí. Ele vai lá, ele cerca e vai tirando as árvores aos poucos, para fiscalização, principalmente, né, via satélite, não pegar essa prática dele. Ele vai lá e tira. Aí, o que ele faz? Depois que ele tirou, ele ateia fogo e faz uma pastagem, coloca gado. Coloca o gado lá, vamos fazer um gado aqui, ó, chifrinho, né? Põe lá a vaquinha para pastorear. Quando ele coloca a vaca para pastorear, vai demorar uns 5 anos para ela engordar mesmo, para poder vender. Nesses 5 anos, ele vai entrar com um trâmite nos cartórios da região requerendo a posse da terra, porque ele está falando que ele está desempenhando a função social da terra, que é produzir alimento. E por conta disso, ele quer a posse da terra. Mas como assim já o cartório dá essa posse? Lembro para vocês que cidades aí no meio do nada, a corrupção corre solta. Se você tem corrupção, né, nas grandes cidades,
onde você tem a mídia ali em cima, imagina lá no interior do Amazonas, no interior do Pará. O problema é gigantesco. Então o cara vai lá, vai corromper o chefe ali do cartório, vai dar R$50, R$100, o cara vai falsificar um documento que ele está ali há 5 anos realizando a função social da terra, que é a produção de alimento. Aí o que ele faz? Ele pega e vende esse gado. Percebeu? Ele ganhou uma vez. Olha como é altamente rentável esse processo. Vendeu a madeira, ganhou uma vez. Vendeu o gado, ganhou outra vez. Aí agora que ele tem a posse da terra, ele faz um CAR, tá? Isso aqui é importante. O cadastro ambiental rural. Cara, ele legitima a posse da terra dele. Aí sabe o que ele faz? Ele vende a terra. Vende como a propriedade dele legal. Aí o que ele faz? Vai fazer da terra do lado, devoluta. E vai fazer na outra terra devoluta. E vai fazer na outra terra devoluta. E vai fazendo e ganhando terras e terras e terras. E ganhando dinheiro, dinheiro, dinheiro. É altamente lucrativo. Você tem um baixíssimo investimento e ganha 3 vezes, cara. Tá ligado ao agronegócio isso? Olha, eu não posso falar aqui diretamente que um grande produtor de soja faça isso, mas possivelmente ele possa comprar essa fazenda e produzir soja, colocar o gado ali de um cara, de um criminoso que ocupou essa terra. Suave na nave até aí? Tranquilão? O agronegócio também, galera, ele está se expandindo uma nova fronteira agrícola em direção ao Tocantins, ao Maranhão, olha aqui, cara, ao Piauí e à Bahia, tá? Essa região aqui é a nossa nova fronteira agrícola. Suave na nave em direção ao Nordeste, principalmente agora que tem a água da transposição do Rio São Francisco. Belezinha? Mas, Jean, calma, não termina a aula, não. Você falou aqui que tem a água do São Francisco, a água do São Francisco é para o sertanejo que passa fome. Cara, lenda. É para os latifúndios que estão se expandindo, produzindo soja transgênica adaptada a clima quente na região norte do país. Beleza, galera? 100 likes, se inscreva no canal se você gostou da aula, comente se você preferiu a aula assim em slide. E olha aqui, cara, de novo, nosso material, link na descrição. Tamo junto, professor Jean Azevedo. Abraços!